primeira Boa. aula é a minha aula favorita. É uma das minhas aulas favoritas, é a aula número 1, né? É o que me envolveu, foi a primeira que eu fui pega, é a dignidade e a santidade do lar. Eu costumo dizer, né, com as minhas amigas mentoras lá, as outras professoras, que essa é a base, é o alicerce desse discipulado. E é muito aquilo que nós, como igreja, famílias em Deus, precisamos. Restaurar a dignidade e a santidade do lar. Porque nós vemos do mundo, eu não sei, eu falei hoje, contei meu testemunho hoje lá no discipulado, a gente vem do mundo. Às vezes a gente vem de famílias desconstruídas, a gente vem de realidades paralelas, diferentes. É uma realidade, né? E a gente vem para o Evangelho e se apaixona por Jesus, e glória a Deus por isso. E a gente vai deixando os princípios básicos do Evangelho, da vida cristã, a ética cristã, de lado. Porque tem tanta coisa para Jesus trabalhar, que a gente vai, né? Aí chega uma hora que a gente para e Jesus pega a gente de jeito. E eu creio que é muito isso, a restauração da nossa dignidade e santidade, de estabelecer isso como verdade, para que a gente possa testemunhar, né? Não só viver, mas ser uma guardiã, que é o que o livro fala. Ser uma guardiã dessa verdade. Então, a gente vai começar lá, para quem tem o livro, para quem não tem, fica atenta aí, página 6. Depois eu vou enviar em PDF o resumo, para quem ainda não tem o livro. Mas um dos versículos bases, a dignidade e a santidade do lar, está lá em Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. E pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Eu creio muito nessa palavra, né? O Senhor vai encher a nossa vida da riqueza dele, da totalidade, da verdade da palavra dele, né? Não é fácil, porque a ética cristã, a dignidade e a santidade num lar, ela é um posicionamento contrário a tudo que esse mundo tem proclamado para a nossa família. É uma realidade, e eu costumo dizer que a gente não tropeça em pedrões, é pedrinhas, é costumes, vícios, maneira de viver, que vão roubando essa verdade e nos tiram da direção sem que a gente perceba. E aí, a palavra de Deus, ela é clara, né? De Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente vai colher. E às vezes nos falta autoridade, a gente ora, 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 nos falta comprometimento. Por quê? Porque essas pedrinhas na nossa maneira de viver, elas estão corroídas. E o inimigo, ele é legalista, ele se aproveita, ele não brinca, eu costumo dizer, Satanás não brinca em serviço. Ele é diabo e ele veio para matar, roubar e destruir. E se você fizer uma brechinha no muro, na dignidade e na santidade da sua casa, ele vai entrar e ele faz um estrago. Enquanto ele não matar todas as promessas de Deus, a tua fé, a tua alegria, a tua esperança e até a tua saúde física, ele não para. Então, ele é uma proposta de restauração, não só da nossa casa, mas da nossa ética cristã. Amém? Então, vamos lá. O lar é onde o coração se forma. A primeira instituição que Deus criou foi a família. No primeiro lar, o Jardim do Éden, ele estabeleceu a ordem divina para a vida da família. No ambiente dela, ele deu instruções específicas aos primeiros administradores do lar, Adão e Eva, para que fossem obedientes e férteis, e multiplicassem e exercessem domínio sobre todo o seu ambiente. Deus organizou a família e definiu autoridade, propósito, antes de dar a lei, antes de enviar o seu filho à cruz. Ao criar Adão e Eva em um lugar de habitação caracterizado por segurança, fartura e realização, definiu uma verdade simples. O ambiente de moradia, o lar, seria o lugar da formação do coração humano. O modo como o coração é formado determina se a pessoa será próspera ou se fracassará. Essa é uma verdade. Se a gente olhar para a nossa vida, muitas vezes a gente não escolhe. A única coisa que a gente não escolhe nessa terra é o lar que a gente vai nascer, o meio que a gente veio desse mundo.
E a gente trabalha com mulheres, trabalha com vidas há tanto tempo e a gente percebe que muitas das deficiências do homem adulto é fruto da sua casa, é fruto da sua família, é da onde ele veio, é onde ele não aprendeu a dignidade, a santidade, onde ele não tem regras, valores, princípios, e aí ele se torna uma pessoa deficiente, seja ela emocional, espiritual ou até mesmo física. Muitos relacionamentos casais não dão certo porque faltou no crescimento, na formação dessa vida, a dignidade e a santidade no lar. Essa é uma verdade que a gente pode ter muita dificuldade de aceitar, mas ela é irrevogável. E quando nós entramos para a família de Deus, quando a gente entra para a família de Deus, a gente precisa valorizar esse assunto, né? A nossa casa, ela precisa ser um pedacinho do céu. Ela precisa ter Cristo reinando como ele reinava no Jardim do Éden. Quando Deus estabeleceu a família, antes de tudo, ele quis mostrar que isso é o coração da humanidade. E a gente vai ver no decorrer dessa lição que hoje no mundo o que falta é o quê? Princípios de família. A gente pensa na dignidade, na restauração da política, na restauração da economia, mas a verdade é que Deus precisa restaurar a família. Porque se ele não restaurar princípios de família, a gente vai continuar criando adultos deformes. Porque esse é o princípio, né? Eu gosto de dizer que o Éden, ele é o princípio de todas as coisas. Deus criou o homem para a mulher para o homem, e deu para eles um lar. Se essa vida, ela não tem isso, ela não consegue se reconhecer como criação. Essa é uma verdade espiritual real, porque Deus criou o homem para viver num lar. E não é só um lar, né, que a gente fala de uma estrutura, é de um ambiente. Você vê que quando Deus ele cria o jardim do Éden, ele traz provisão, ele traz organização, ele traz ordem. Ele não diz para Adão, Adão, vai lá e faz o que você quiser. Não, Adão, você vai fazer isso, vai dar nome aos animais, vai dominar, vai ser o administrador. E ele dá para nós essa responsabilidade enquanto mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com a sua própria mão, destrói. Porque essa é uma verdade. Famílias, vidas são destruídas dentro das suas próprias casas. Porque lá, o lar é onde o coração humano é formado. Por isso Deus traz... Eu fico encantada, eu fico assim, perplexa com a facilidade, com a dinamismo do céu em trabalhar. Tantas coisas são pensadas e Deus vai e traz o princípio da experiência de um lar. Deus vai e toca no cuidado da mulher com a sua casa. Deus toca e fala de um relacionamento dentro da casa. Da responsabilidade de nós, como mulheres, zelar por essa verdade. Casadas, solteiras, viúvas, não importa. Essa verdade precisa ser imutável na nossa vida. O lar é onde o coração humano é formado. Amém? Vamos lá. E essa formação, ela vem da dignidade e da santidade do lar. Desde Cântico dos Cânticos até Apocalipse, a igreja é chamada de noiva. Mostra essa capacitação, essa valorização que Deus dá a um relacionamento do homem com a mulher. Porque ele tipifica o seu próprio relacionamento com a igreja, nesse relacionamento conjugal, nessa convivência familiar. Então, esse princípio, ele é irrevogável. A importância e a valorização desses relacionamentos precisa ser vital para nós como igreja. E aí, o casamento, o relacionamento de um homem, de uma mulher, um lar de mães e filhos, de pais e avós, e seja como for a figura familiar, ele é baseado em dois princípios: dignidade e santidade. A dignidade e a santidade do lar. O que é dignidade? Dignidade do lar consiste em que os que nele habitam enxerguem e experimentem seu valor. Aqui está falando de respeito. A dignidade é respeito e princípio. O dicionário define dignidade como qualidade moral que funde
respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Dignidade no lar é algo muito sério. A gente percebe, né? Não sei se você tem alguma experiência nessa, de pessoas que são bem-sucedidas, não são crentes, mas respeitam os mais velhos, são bem-sucedidas, são éticas. Por quê? Porque elas tiveram esse princípio no seu crescimento, na sua família. E o que mais me entristece como igreja, que é o que mais falta no meio do povo de Deus, dignidade. A gente vê jovens, a gente vê crianças deformadas por crentes que não têm o mínimo de dignidade. É lógico que em Filadélfia não tem isso. Mas é uma verdade. Eu estava conversando com os meus filhos aqui, na minha família, e contando para as minhas amigas outro dia de uma experiência que eu tive como filha, né? Eu fui criada num lar não cristão, mas meu pai sempre dizia que ele era evangélico não praticante. O dia que ele quisesse seguir uma religião seria evangélico. Então, pequenos princípios bíblicos foram plantados na minha vida. Né? Hoje eu olho para o meu caráter, e mesmo ele já transformado por Deus, ainda há resíduos dessa educação. E aí eu estava me lembrando, hoje teve uma aluna que é muito, lá no discipulado, que é muito da antiga, né? Ela não me viu pequena, as irmãs dela me viram pequena, e tinha uma irmã dela muito específica, porque meu pai tinha um irmão que era bandido. Tinha um tio que ele era envolvido no crime, e ele tinha uma vida perdida. E quando a gente era pequena, meu pai sempre foi muito ético. Valores morais, para ele, era irrevogável. Ele não admitia ter um irmão envolvido na vida errada. E ele simplesmente não falava com aquele irmão. E eu amava, sabe aquele tio favorito? Aquele tio que dá doce pra gente, aquele tio que faz tudo que você precisa. Ele era, né, o tio, né? Primeiro que ele era famoso no bairro, né, o bambambam bam, bam do bairro. A gente não entendia muito isso, mas a gente via o quanto ele era respeitado. Mas meu pai não falava com ele. E impossível, em hipótese alguma, ele deixava um filho dele chegar perto desse irmão. E essa moça que levava a gente para ter contato com esse meu tio. Minha mãe escondida deixava ele ver, ele amava os sobrinhos. E eu nunca entendi. Eu falava, meu Deus, como é que pode meu pai não falar com o próprio irmão? Que absurdo. E ele dizia, o dia que ele quiser sair dessa vida errada, eu abro a minha casa, eu abro a minha porta, mas eu jamais vou compactuar com o erro dele. Para que vocês entendam que essa vida não serve. Para que vocês entendam que vida do crime, que vício, que droga, que enganar pessoas não é bom. E eu ficava assim, lá com meus 6, 7 aninhos. Mas hoje eu tenho um valor de ética, moral, tão apurado que não, eu não passo pano para bandido. Não, não. Mesmo entendendo a graça e o amor de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. E não, eu me lembro que eu era do mundo, né? Eu vivi uma juventude, uma adolescência mundana. Meu pai dizia, quem bebe, quem fuma, quem usa droga, não tem controle sobre a própria vida. Eu andei com gente que fazia tudo isso, mas havia um princípio dentro de mim. Nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca falei mal de ninguém. Um princípio que parecia tão simples, mas a maneira dele viver, olhava e dizia não. E muitas vezes nós, como igreja, estamos passando pano para situações que as crianças, às vezes, olha, eu contei esse testemunho lá na escola, no Discipulado Poderosa, quando eu dei a aula lá no Ministério Infantil, e falei, o salário do pecado é a morte. E a criança disse, não é, meu pai peca, tá vivinho da Silva. E aí me deu o maior problema essa aula, porque eu tive que explicar que era morte espiritual, e a ausência de Deus, a separação, porque o nosso Deus, ele odeia a iniquidade. Ele é santo, santo, santo. Então, tudo que vai contra a santidade de Deus precisa ser verdade para nós. Precisa ser verdade na nossa maneira de viver. Se nós somos cristãs, nós não falamos mal das pessoas. Eu me lembro também o Gabriel pequenininho, e a gente tinha vindo da igreja, o pastor tinha falado, na época o pastor Paulo fazia uns cultos de doutrina, como a gente sente falta disso dela, culto de doutrina, e ele falou sobre o crente que respeita as leis de trânsito. E Gabriel devia ter uns 4, 5 anos, estava sentado no culto com a gente, uma quarta-feira, se não me engano.
E a gente saiu do culto e o antes avançou o sinal. Cara, o Gabriel ficou indignado. Como pode vocês, crentes, infringir o sinal de trânsito? E na hora a gente olhou para ele e falou, era uma criança dentro do culto. Mas ela ouviu a mensagem do pastor. E ela entendeu que aquilo era errado. E depois a gente tem que explicar sobre a violência. Era aquele sinal ali da Rua da Renata. No final, você não pode parar ali, que ali tem assalto. Por conta da violência. A gente teve que explicar. Porque como pode? Crente compactuando com aquele erro, fazendo aquele erro. Então, para nós, a dignidade, a maneira que a gente vive no nosso lar, ela precisa ser mais valorizada. Nós não vendemos produtos ilícitos. A gente não. Eu fico impressionada como um crente é capaz de vender uma medicação que, para você comprar, você precisa comprar na farmácia com farmacêutico, alguém. E a pessoa vende. Ninguém vai dizer para ela que isso é pecado. Isso é errado, isso é maligno. A pessoa vende produtos de réplica, coisas assim, que você fica assim, eu até entendo. E ninguém diz para ela, isso é errado. Todo mundo faz. Mas aí o que você lembra? Sua mãe dizia, você não é todo mundo. Aquilo que é errado perante a lei dos homens é valor para nós. A palavra de Deus diz que Jesus disse, dê a César de César, e dê a Deus. Então, nós precisamos ter uma ética, um padrão social um pouco mais elevado. Né? Nós não aceitamos corrupção, nós não recebemos propina. Eu nem preciso estar falando isso, mas para a gente poder ensinar outras pessoas, a gente não recebe propina, a gente anda mais uma milha, a gente perdoa. O relacionamento, a maneira como a gente convive com os nossos vizinhos, como nos comportamos perante a sociedade. A gente não defende pessoas violentas, abusadores. A gente é cristão. E isso é irrevogável. Isso traz dignidade. Isso traz respeito para quem somos, para a verdade do evangelho que pregamos. Isso nos traz autoridade no reino natural. Então, dentro da nossa casa, não tem novela de baixo calão. Outro dia eu estava conversando com uma criança e ela estava falando, você viu o Big Brother? Há muitos anos atrás eu estava na casa da minha tia e as crianças de uma de 7 e outra de 8. Vamos correr. Filho de crente. Não estou falando de filho de filho, não, vamos filho de crente. E na casa da vizinha. Vamos ver Malhação que hoje eles vão transar. Aí eu, como assim? Não, na nossa casa não tem esse tipo de coisa. Ai, quando meu filho está na sala, eu passo a cena pornográfica. Eu conto, vocês contam. É errado. São princípios e valores que nós precisamos zelar. Nós precisamos trazer essa metanoia para a nossa cabeça. Eu não sei, né? Eu fico até constrangida quando eu vejo um pastor ou um líder espiritual famoso tendo que falar isso na rede social. Crente não vê Big Brother. Gente, eu não sei. Uma casa que tem uma televisão ligada num programa de televisão que pode tudo, não vou dizer para você, eu nunca assisti. É lógico que eu também já tive esse engano. É lógico que Mas hoje, 2026, pós-pandemia, ataque espiritual, demônio se materializando. Tá, né? Música do mundo. São princípios que a gente estabelece como verdade e é irrevogável. A dignidade e a santidade da nossa vida cristã, ela é irrevogável. A gente não pode abrir mão. A nossa casa é um lugar de ordem. Já entrou na casa de um crente? Você não sabe se tem mais, para ser bonitinha, para mim ser legal. Você não sabe se tem mais coisa espalhada ou se tem espaço para passear, para andar. Você vai fazer uma visita, você fala, Deus, vou ter que primeiro expulsar o demônio da bagunça, o demônio da sujeira. Porque ele vive de uma maneira que eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu falava para o meu filho, o Espírito Santo não entra aí, não. Esse quarto, tem como? E muitas vezes é a nossa própria casa. Eu costumo dizer que a casa, ela é o reflexo da alma da mulher. É uma verdade. Pelo menos aqui na minha casa é assim. Se você entrar na minha casa, você sabe se eu estou de bom ou mau humor.
Ih, Daniela, hoje não tá bem não, menina. A coisa tá meio engraçada. Porque ela fala por mim, é uma verdade. Então, nós, como cristãs, como servas de Deus, precisamos zelar pelo respeito, pela honestidade e pela lealdade. Esposa não fala mal de marido. Marido não deve falar mal da sua esposa, principalmente na frente dos filhos. Irmão não fala mal de irmão. Eu me lembro que uma vez eu indo embora da igreja, eu estava indo com uma família, uma amiga e seus filhinhos, e ela estava falando tão mal do pastor Walter, tão mal do pastor Walter, que aquelas crianças ouviram, meus filhos com o olho desse tamanho. Meus filhos às vezes falam, mãe, acho que a gente é ET, que a gente entra na casa, tem tanta gritaria, a gente fica assustado, às vezes a maneira como o outro fala, porque a gente realmente, meu filho foi pro quartel, quase morreu, porque alguém gritou com ele. E ele falou, ninguém nunca gritou comigo. Então, às vezes, a gente olha certas coisas e vai deixando. É o famoso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque você expressa aquilo que você crê. E aí, muitos vizinhos não se convertem porque a tua casa é o caos. Parece mais a casa de um ímpio. Então, zelar pela dignidade, pela lealdade do lar é papel nosso. Restaurar isso não é fácil, irmão. Não é fácil. É difícil. Mas é lá onde o coração dos nossos filhos se formam. É lá que ela vai aprender, a tua filha, que ninguém pode gritar com ela. É lá que ela vai entender que existem valores. Que não pode pegar o dinheiro de ninguém. Que aquilo que é errado, que é certo é certo. Então, é onde o coração humano se forma. E o princípio básico é dignidade. Nós, como cristãos, precisamos trazer de volta isso. Amém? Segundo princípio, santidade. Santidade do lar e a sua pureza de coração e propósito. Sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização, devolvendo a Deus combinada com a valorização um dos outros. O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada e restaurada. E muitas vezes a gente percebe pessoas que até querem. Quem não quer viver em santidade na sua casa? Eu acho que por mais ímpio, por mais pecador, por mais enganado que um homem e a mulher seja, todo mundo quer viver, pelo menos aqueles que creem em Cristo Jesus e entregaram a sua vida ao Senhor. Mas ele precisa crer e estabelecer. E muitas vezes a pessoa não consegue viver santidade porque falta nela a dignidade. Quando o teu valor ético está baixinho, a santidade ela é minúscula. Agora, quando você eleva o teu padrão ético, moral, de respeitos e bons costumes, você vai começar a crescer em santidade. Porque a santidade ela é fruto de uma vida digna. Às vezes a gente luta por um pecado, mas aquele pecado para a gente se tornou tão banal diante de toda uma vida de indignidade, de palavras torpes. A gente não precisa nem falar que dentro de casa não se fala palavrão. Eu creio nisso. Mas olha, irmãos, é tanta palavra torpe. Às vezes a gente vê umas pessoas mais educadas. Eu sei que a gente que é aí da Filadélfia, a gente vê o pastor Júnior. Ele, gente, me perdoa pela palavra que eu vou dizer, uma palavra muito feia, e você espera, né, algo bobo. Mas é porque o padrão dele de dignidade, de ética, é muito elevado. Bobo é uma palavra muito feia. Eu fico pensando, coitado do pastor. Ele deu uma passeada na casa dos crentes. E aí é exatamente assim. A gente não vê esses pecados grandes, muitas vezes, e não tem uma vida de santidade, porque falta o mínimo de dignidade. Você começar a colocar um padrão ético na maneira de viver, a gente devolve troco, a gente não fala a palavra torpe, né? Existem palavras que têm cunho sexual. E o crente fala. Outro dia eu estava conversando com o irmão, e ele falou 3 palavrão. Assim, em vício de linguagem. Aí, pô. Aí eu, não, né? Ele falou, será? Ele falou. Ele falou. Aí a irmã que estava falou, quem que ele falou palavrão? E aí, numa conversa assim, aí, Dani, como eu estava falando, aí, pô. Mas, pra mim, ficou. Porque eu não tô acostumada aí. Mas ele, coitado, depois eu tive que pedir o antes, eu não tive coragem.
Avisa o irmão que ele está com vício de linguagem imprópria. Ele falou uns 3 lá. Por quê? Porque o padrão de dignidade, ó, e é assim, nós somos seres de relacionamento, a gente é fruto do meio que a gente vive, das pessoas que a gente fala, daquilo que a gente vê e do que a gente fala. Então, se você ficar ouvindo todo mundo falar um palavrão, vai entrar e você não vai perceber. Mas se você vir e se sentir desconfortável, é sinal que o teu nível de santidade está crescendo. Então, restaurar isso é o princípio da experiência do lar. É o princípio da sabedoria, do fortalecimento da família. E se toda a família cristã começar a restaurar, a gente vai ter um povo genuíno, um povo verdadeiramente cristão, que vive aqui prega, que não abre mão da santidade. E lá vidas serão recarregadas, nossa vida será restaurada, os nossos filhos serão fortalecidos, e todas as pessoas que passarem pela nossa casa serão restauradas. Eu me lembro que assim que eu me converti, a gente recebia muitas pessoas, aqui na minha casa tem piscina, e as pessoas queriam vir para minha casa e queriam trazer o quê? Sua cervejinha. Cervejinha. Ah, Anderson, a gente não bebe, mas cada um com seus problemas, a gente também não vai se tornar esse crente religioso. Até que o dia o Senhor falou, se entrar bebida, eu saio. O Espírito Santo falou, se entrar bebida, eu saio. Se você sentar na mesa, eu saio. E aí eu tive que desagradar muita gente. Quem já passou por esse processo de conversão perto da família, sabe que é difícil. E eu tinha que dizer, ó, aniversário da Andressa. Ela vai fazer lá seus 7 aninhos, mas não pode trazer bebida alcoólica. Ah, então não vou. Não tem, então. Tudo bem, eu entendo. Mas na minha casa não entra bebida alcoólica. Na minha geladeira, eu me chorei, perdi muitos amigos. Mas o Senhor foi honrado e a dignidade do meu lar e a santidade foram preservadas. Amém, irmãs? Compreendem? Vamos restaurar? O lar é onde o coração se forma e o coração, ele é projetado. A criação humana, ela é feita para viver em amor e paz. Todo ser humano, ele foi criado para viver em amor e em paz. Por isso que o diabo quer destruir a família. Porque a família é onde o coração humano é formado. Uma família disfuncional e destruída, ela não traz essa identidade de amor e paz. E aí cria adultos disfuncionais. Pessoas com dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque inconscientemente a nossa natureza humana foi criada por Deus para viver em amor e paz. A palavra de Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E qual é a semelhança de Deus? Se a gente fosse perguntar qual é a essência de Deus, Deus é amor. A nossa vida foi projetada para viver, para ser amado. Nós fomos criados para viver, amar e ser amado. É uma verdade irrevogável da criação humana. Essa é uma das grandes estratégias do diabo. Por isso que o inimigo estabelece tanta raiz de rejeição. Por isso que o inferno é especialista em disfunções familiares, em lares destruídos, que geram rejeição, que geram guerras, porque um homem, uma mulher gerado fora do ambiente de amor e paz, ele não tem identidade própria. A sua identidade, ela é quebrada, porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. E Deus, ele é amor. Logo devemos perguntar, qual é a imagem de Deus? Deus é amor. Em amor, ele criou o ser humano para ser amado e para amar, para prosperar. Lá na página 10, quem tem o livro. Para prosperar, toda alma precisa de amor, vínculos com outros que oferecem esse amor. Se um lugar de amor há rejeição, abandono, a consequência é uma alma que sofre dor emocional e um coração repleto de mágoa. Quando uma pessoa não recebe expressões de amor, surgem inúmeras disfunções emocionais que prejudicam a percepção da relevância e segurança. Por isso é necessário, por isso que eu creio tanto em cura interior. Porque muitas vezes a gente não sabe, né, que precisa disso. E não recebeu, mas o nosso Deus nos ama.
Ele entregou o seu único filho na cruz porque ele nos ama. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos amou. Então, Deus, ele é amor. Por mais que a gente não tenha recebido amor nessa formação da nossa identidade, hoje a gente pode e deve desfrutar do amor de Deus. Porque assim nós vamos ter a nossa identidade restaurada e vamos trazer para esse mundo essa verdade. O homem foi criado para amar. Se você tem dificuldade de relacionamento, se você foi ferida a ponto de não conseguir demonstrar amor, peça cura ao Senhor. Porque essa é a verdade imutável que o mundo precisa, do amor de Deus. E ele é transmitido para essa humanidade através da igreja. Então, nós fomos projetados para amar e ser amado. Se há uma disfunção nisso, você precisa de cura. Eu preciso de cura. Porque nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Então, toda essa disfunção precisa ser colocada aos pés da cruz. E, às vezes, é uma oração simples, minha irmã. Eu tenho dificuldade de amar. Já fui tão traída, já fui tão abandonada. Eu me sinto insegura, eu tenho necessidade de aprovação do outro, por toda a minha história. Mas eu creio num Deus que cura. E ele pode me curar. Uma oração, e Deus vai restaurar. E vai te dar pequenos passos de fé. Também você não vai sair amando todo mundo, porque você nem sabe, né? Mas ele vai te dar pequenos passos de fé e ele vai restaurar essa verdade na tua vida. O que é importante é você não abrir mão disso. Deus é amor, ele me criou para ser amada e para amar vidas, para viver esse relacionamento de amor. Então, demonstrar amor precisa ser um princípio da nossa casa. Nossa casa é um lugar de hospitalidade, de bondade. A gente precisa amar. É lógico, baseado em dignidade e santidade, mas a gente foi chamado para amor. E amor não é só palavras, são atitudes. Às vezes até duro. Eu me lembro que no Dia das Mães a gente leu um texto do Ministério Infantil das mães mais. A mãe que diz não, a mãe que põe limites, porque isso também é amor. Isso também é expressão do pai com seus filhos. Então, viver essa verdade, entender que nós fomos criados para viver em amor. E aí, sabe o que eu acho mais bonito da formação do reino de Deus? É que o amor não vive sem a paz. A gente vai ver aqui que todo coração precisa de paz. Toda família precisa viver em paz. A maior dificuldade para as famílias na igreja, no reino de Deus hoje, é viver em unidade. Porque se não há paz, você não consegue desfrutar do amor. Eu acho tão interessante a colocação que a Debbie coloca. Ela diz, temos paz quando temos pela fé. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Se Deus é amor, Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. E aí, lá em João 14:6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é a paz, ninguém conhece o amor de Deus se tiver guerra. Porque Jesus é a paz. Deus é o amor. Jesus é o caminho de volta para Deus. Qual é o caminho para eu entender sobre amor? Paz. Relacionamento saudável. Vida na presença de Jesus, reinando. Por isso que muitas famílias, muitos pais, muitas casas, muitos irmãos com ministérios, dons maravilhosos, não conseguem demonstrar amor e não traz para casa essa verdade de amor, porque falta paz. É impossível a gente viver num ambiente dizendo que ama, dizendo que ama, dizendo que ama, e às vezes a pessoa não consegue se sentir amada. Por quê? Porque ela vive no meio de uma guerra. É guerra de ego, é guerra de opinião. Existe aquele ser humano que tem a necessidade de ser o dono da verdade. Comprou, né? Pegou o cartão de crédito dele, pagou caríssimo, é o dono proprietário da verdade, e não abre mão. E aí vive aquela guerra fria. Tem casa que tu não escuta um fio, mas é uma guerra fria, que tu entra e fala, que ambiente é esse? A mulher tá matando o marido tá matando a mãe, a sogra, a tia, a vizinha, a irmã com a irmã. Guerra. E não há demonstração de amor. Porque o amor precisa da paz de Jesus, da paz do Espírito Santo, para que a gente possa viver esse relacionamento de amor. Você consegue amar em meio à guerra? Se alguém está te causando ira, causando aflição, é difícil. Você precisa de Jesus mais ainda. Por quê? Porque você só consegue desfrutar do amor se você tiver Jesus Cristo reinando em paz na sua vida. E paz
não é a ausência de guerra, é a certeza que Jesus está acima dos nossos problemas, acima das nossas dificuldades. O choro dura uma noite, e aí quando a gente fala de noites, esses dias, uma irmã também me procurou e falou, entendi agora. Eu li esse versículo, Dani, e dizia, o choro dura uma noite. Aí eu achei que eu ia acordar de manhã. Não, aí é o tempo de Deus, não, não. Dura um tempo, mas a alegria dele virá. E essa paz da fidelidade, do firme fundamento de que Deus ele é poderoso, é que nos faz viver em paz. Então não é a ausência de, não é ter luta, é ser a família de margarina, como eu falo no meu discipulado. Ai, tá tudo perfeito, eu sou maravilhosa, meu filho bonitinho, obediente, ai, tem tudo na minha... Não é isso. É a certeza de Cristo reinando na minha casa, na minha vida, que não há problema que ele não possa resolver, que não há luta que ele não possa vencer, que não há enfermidade que ele não possa curar, que ele tem pensamentos mais altos que os nossos. Essa é a verdadeira paz. Por mais que às vezes a gente esteja com o coração cansado, por mais que às vezes a gente esteja triste, por mais que o dia mal a gente esteja vivendo, a paz de Deus, Jesus ele é poderoso, ela habita no nosso coração. Essa é a verdade. E aí a gente consegue amar vidas. Se você tem Cristo reinando na tua vida, você consegue amar outras pessoas que estão até te fazendo mal. Ia lá, usada pelo diabo. Ia lá. Mas isso é a certeza e o firme fundamento de Cristo, sendo o príncipe da paz na tua vida, nas tuas emoções, no teu intelecto, no teu entendimento racional, no teu culto racional. Cristo é o meu Senhor, ele reina na minha vida. Por isso eu tenho paz. Por isso posso amar vidas e ser amado. Amém? Todo mundo comigo? Levanta a mãozinha aí, ó. Levanta a mãozinha aí. Amém. Glória a Deus. Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, que é o príncipe da paz. Tendo em vista que esse versículo, tendo em vista esse versículo, uma vez que Jesus é o único caminho para Deus, podemos dizer que o amor só é verdadeiramente revelado por meio da paz. A equação final é paz é igual a amor. Sua família só se sentirá amada quando houver paz em seu lar. Quando a paz está presente, o amor está presente e o coração viceja. Amém? O lar é a base da sociedade humana, está lá na página 11. A gente já falou sobre isso, é lá que se desenvolve. Tem lá na página 12 o Salmo 101, do B e 3, que diz: viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. E aí a gente falando de nós agora, da nossa casa, da nossa família, quando a gente vive com dignidade, santidade, a gente tem o amor de Deus, a paz de Jesus na nossa casa, a gente ensina para os nossos filhos princípios irrevogáveis. E aí ele pode viver esse princípio, ele não aceita. Às vezes eu tenho conversas com os meus filhos e eles se relacionam com pessoas não crentes, crentes, e ele traz para mim e fica assim, mãe, eu fico apavorada. Quando eu entro numa casa, outro dia minha filha entrou numa casa e o rapaz estava falando da sua filha. Essa morta de fome aí que eu me alimento. Ela disse que o coração dela chega acelerou. Como alguém fala assim com uma jovem. Como alguém... Não, isso não é um padrão ético. Não, essa menina vai ficar ferida. Por quê? Porque ela entende que ela não vai compartilhar e viver nada que é mal. Porque princípios e valores foi o que aconteceu comigo. Apesar do meu pai não ser cristão, ele estabeleceu em mim princípios e valores, e aí eu olhei para as coisas e não me envolvi com aquilo que era vulgar. Eu me lembro que eu tinha 12 anos, era uma jovem do mundo que não botava a barriga de fora. E ninguém entendia, nem eu. Vou ser bem verdadeira, eu nem entendia. Mas eu sabia que aquilo não era legal. E às vezes você pega um jovem dentro da igreja e ele não consegue entender porque ele não vive. E às vezes você vai ensinar uma coisa que Como assim eu não posso falar um palavrão? Como assim eu não posso maltratar os animais? Você viu, né? Eu creio que todo mundo aqui é inteirado. Você viu o que os jovens cristãos fizeram com o cachorro? Loucura! Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Eu acho que eu estou tanto tempo fora do mundo que eu fico pensando, meu Deus, na minha casa,
A gente respeita os animais. A gente pode não ser mãe de pet, não pode ser pai de pet, mas a gente ama, a gente respeita a criação de Deus. E os nossos filhos aprendem, não. Se entrarem no ambiente e verem alguém sofrendo qualquer tipo de bullying, não. Por quê? Porque o lar é a base do desenvolvimento humano. Então, à medida que você estabelece esses pequenos e grandes princípios na tua vida, a tua casa não vai propagar malignidade. Os teus filhos serão como videira, como oliveira verde, plantados na casa do Senhor. E toda vez que for oferecidos a eles algo que seja ilícito, eles têm a base do coração humano. Eles vão entender. Para mim foi muito fácil compreender o evangelho quando eu aceitei Jesus, porque eu tinha princípios e valores. E eu falei, eu posso viver aqui. Eu acho que a vida tem que ser assim. Eu acho, para mim foi muito mais fácil respeitar o meu marido. Quando eu vi que na palavra de Deus dizia o que minha casa vivia. Então, quando a gente desenvolve essa verdade, a gente entende que o lar é a base do desenvolvimento humano. A gente olha para o mundo, e aí você, como cristã, você vai olhar para o mundo e vai entender que não é a política, que não é a direita, não é a esquerda, é a família restaurada, a resposta para a nossa nação. Agora, o que a gente vê? Eu não sei você, mas o que é triste a gente ver? Filho de crente matando cachorro. É um absurdo, é irrevogável isso. Filho de crente gritando com a professora na escola. Porque ele vê em casa coisas. Isso às vezes a gente quer. Cristiane até briga comigo e sempre fala: não é culpa dos pais, nem tudo é. Isso é verdade, minha irmã. É uma realidade. Eu vi uma palavra até da uma pastora, esqueci o nome dela, e ela falando dos filhos que estão fora do caminho do Senhor. Chega uma faixa etária que os nossos filhos, eles fazem a sua própria escolha. É uma realidade. Mas nós temos que ter a convicção e a certeza de que fizemos a nossa parte. Temos que ter essa paz em Deus, essa verdade estabelecida, de que a gente vai botar a cabeça no travesseiro e falar, ele ou ela fez a escolha dele. E aqui em casa tem dignidade, tem santidade, tem amor, tem paz. Então, essa verdade, uma questão que a gente vê é mulheres adultas, meninas, sofrendo violência emocional. Chega na fase da adolescência e ela se submete a relacionamento abusivo, sabe por quê? Porque ela é fruto de uma mãe abusiva. Onde ela vê a mãe não respeitar o pai tem que ser autoritário. Isso é real na nossa sociedade dentro da igreja. Por quê? Porque ela não viveu esse relacionamento de respeito. Pessoas que não conseguem respeitar a dificuldade do outro, a limitação do outro. E quando chega, vai viver na sociedade, no ambiente social, né? Estou com as minhas amigas, com as professoras, pedagogas aqui, e aí você tem que explicar para aquela criança que ela não pode fazer tudo que ela quer. Você tem que ficar ali, e aí se bobear, vem a mãe, olha. Não sei, vocês já viram? Tem uns videozinhos na internet muito bom. Meu filho quer que mude o som desse lugar, e não gosta. Eu adoro. Você pode trocar? A mãe entrou no shopping e falou, pode trocar a música do shopping? Pode botar aquela pitadinha? E meu filho não gosta. E aonde ele está, tem que tocar a música que ele gosta. Eu conto a vocês. Se você for buscar, o triste é isso. Se você for buscar, ainda fala assim, posso igreja, minha irmã? Porque falta sabedoria, discernimento, santidade, dignidade nesse lar que está formando esse indivíduo daqui para frente. Compreender isso? É verdade ou não é? Então, você aí vai ver se não estou falando aqui. Então, o lar é a base. E não é fácil isso, ai, glória a Deus. Não é fácil fazer uma casa se tornar um lar. O lar não é uma atividade. Também não é apenas uma estrutura física, é onde a família reside. Foi criado para ser um ambiente estimulante com relacionamentos pessoais de membros da família. Lembre-se de que o lar é a base da sociedade humana. É onde forma o coração, onde o coração se forma. Poucos argumentariam que não precisamos melhorar a condição da nossa sociedade, do nosso coração.
se diz, o amor de muitos se esfria, não é isso que a gente está ouvindo? É o fim dos tempos, o amor de muito vai se esfriar. Mas se você for um servo de Deus, uma mulher de Deus na tua casa, não. Na vida dos teus filhos, não. Eles vão amar vidas, eles vão amar pessoas, eles vão respeitar, porque eles aprenderam isso na estrutura do lar. É fácil? Não, não é fácil. É um trabalho diário de relacionamento com o Espírito Santo, de devoção a Cristo, de resistir impulsos humanos, de resistir à vontade de reagir pela nossa própria carne, de falar umas besteiras. É o nosso maior desafio, mas ele vale a pena. Ele constrói algo eterno. Ele constrói uma casa em lá. Ele transforma um lugar simples em um pedacinho do céu. Amém? Vamos lá, agora a gente vai falar planejamentos para esse lar. Como eu transformo uma casa em lar? Costumo dizer que sou capaz de identificar os valores de uma pessoa ao olhar para o seu talão de cheque, sua agenda e a organização da sua casa. Não importa que valores ela afirme ter. O fato é que o modo como ela gasta o seu dinheiro, o seu tempo e o modo como ela vive em sua casa revelam o que realmente importa para ela. Muitas vezes a gente gostaria, e tem esse discurso, a mulher sabe, edifica a sua casa, minha casa será uma casa de bênção. A gente tem, mas a verdade é o que vai falar isso, é como a gente está gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro e a maneira como a gente está vivendo a nossa casa. A hipocrisia cristã tem crescido no nosso meio. E eu confesso para você, eu tenho tido muita misericórdia da igreja. Há um tempo atrás, eu dizia assim, pô, esses crentes sem vergonha mesmo. Mas eu creio que não, irmão. Eu creio que há um espírito de engano. Satanás, ele tem seduzido e enganado pessoas de tal maneira que realmente elas acham que estão fazendo a coisa certa. Você olha e você vê a pessoa e ela fala, eu, né, com todo amor, com todo carinho, né, não sei se a pastora Isabel já está aí, mas a gente vê casais dizendo, eu sou fulano da fulana, eu sou o ciclano, casados e felizes para sempre. É esse beijo. Aquele beijo só aconteceu ali, que tem 15, 20 dias que aquele casal não beija. Aquilo ali só é realidade ali no público. Não se cumprimentam dentro de casa. Não gastam tempo de qualidade junto. Eu quero dizer, o teu filho está vendo. O teu vizinho está vendo. Eu amo, eu sou apaixonada por esse jargão da igreja. Porque essa é uma realidade para mim. Eu sou a Daniele do Anderson, ele é o Anderson da Daniele, nós somos casados e felizes para sempre. Não é porque nós somos perfeitos, é porque nós guerreamos por essa verdade. Nós profetizamos essa verdade porque a gente tem que sair de lá consciente, e eu tenho que entender que eu tenho que amá-lo, respeitá-lo, porque eu quero ser casada e feliz para sempre. Mas isso não pode ser só um jargão. Isso tem que estar a ver. Se eu sou casado feliz para sempre, meu marido tem que ser a minha prioridade. A minha casa precisa ter uma felicidade real e genuína. Agora, muitas vezes a gente diz, eu amo a família. Menina, olha, sou cristã e eu amo a família, eu guerreio por família. Cadê a tua? Não sei, menina. Fulano está no computador, ciclano está na internet, o outro não sei o que faz da vida. Falou com o teu filho hoje? Falei semana passada, menina. Eu conto a vocês. Engano. Fala uma coisa que não vive. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu dizia para o Senhor, não posso trabalhar com mulheres. A falecida irmã Rutinha dizia, Deus tem trabalho para você com mulheres. Eu dizia, eu não gosto. Eu cresci para ser amiga de homem. Eu jogava bola, soltava pipa. Eu não gosto de mulher. E ela dizia, Deus vai te pegar de jeito, Dani. Deus vai te pegar de jeito. Eu, não, eu vou ficar com as crianças aqui. Por quê? Porque eu não podia viver aquilo que não era verdade. E Deus me deu amigas, mulheres que eu realmente amo, que foram primordiais. Eu sou fruto de mulheres extraordinárias, que foram minhas amigas quando eu não queria ser amiga delas. Minha amiga Patrícia está aí em algum cantinho dessa aula, porque eu sei que eu posso contar com ela, eu sei, porque ela me amou quando ninguém. Eu falo até às vezes para a Luciana. A Luciana me amou quando eu tinha 145 quilos. Porque essa foi uma verdade.
que Deus estabeleceu. E eu posso dizer que eu, hoje, Daniele, sou uma mulher que ajudo outras mulheres. Que não critico, que não julgo, que não olho somente os pecados, mas que conheço um Deus que é poderoso para livrá-la. Mas quando eu falo isso, mulheres ajudando mulheres, minha filha está vendo. Aí você imagina, ela vem tomar um café minha, viu a irmã Renata? Chata, Renata, com todo amor, sabe que eu te amo, né? Chata. Você não é mulher ajudando mulher, mãe? Ah, eu sou, mas nem toda mulher também. Peraí. Não, isso não é verdade. Então, à medida como eu vivo, à medida como eu me expresso, ou quando alguém faz aquilo que eu não gosto, aí você anula aquela pessoa da tua vida. Não, mas você não é mulher ajudando mulher? Ah, nem tudo, eu só ajudo as que eu gosto, as mais bonitinhas. As outras encraracradas eu deixo para a Sueli. Não. Então, o planejamento, a família, o amar, às vezes a gente diz, gente, isso é real no nosso meio, não estou falando de coisas que eu já vivi. Às vezes, a gente diz, eu amo meu marido. E é verdade, mas é a única pessoa que você maltrata. Você já parou para pensar nisso? Você fala, eu amo meu marido, ora por ele, manda mensagem no zap. Ora, meu marido tá doente, meu marido tá enfermo, tá precisando de oração, ora por ele. Aí o marido abre a porta, o que é? Tá querendo aqui? Ué? Então, muitas vezes, aquilo que a gente discursa não é aquilo que a gente vive. O filho fala, posso almoçar na tua casa? Não vem não, que eu não vou botar comida de ninguém hoje. Tá muito velhinho. Eu creio nisso. Mas se você quer demonstrar o amor de Deus, tem que ser mais do que palavras. Então, o planejamento e o cuidado do lar, ele não é só um jargão. Não é eu quero ser uma mulher sábia. Olha, amiga, ser uma mulher sábia que edifica a casa é dizer muito não para si mesmo. É renunciar às próprias vontades pelo coletivo. Eu conto sempre esse testemunho no meu discipulado. Quando Deus começou a restaurar minha casa, eu contei hoje. E Deus começou a mudar minha família, e aí eu falei, vou fazer um dia em família. Vou gerar um dia passeio em família. Vamos, as crianças eram pequenas, e aí eu marquei com antes, a gente vai sair, vai naquele Quinta da Boa Vista, e vamos levar uns sanduíches, e a gente vai ficar lá à tarde ao ar livre, que é o tempo em família. E aí combinamos. Só que eu acordei no dia seguinte daquele jeitinho. Zangada. E aí o Gabriel, mãe, posso levar bola? Não, não vai levar bola não. Não inventa não, que depois fica correndo, não sabe onde a bola cai. Não vai levar bola não. Aí eu disse, eu queria fazer um sanduíche, eu queria fazer isso. Ah, não, sanduíche não. Aí, se não for de atum, eu não como, né? Você não come de atum, não vou levar sanduíche nenhum. Não, deixa o sanduíche pra lá. E antes, eu queria, não vai levar nada. Deixa eu tomar meu café primeiro. E aí tomei meu café. E aí acabou. Quando eu olhei pra cá, falei, gente, por que vocês estão desanimados assim? O que aconteceu? Ué, a gente não vai passear? O que houve? Acabou a alegria? E aí o Espírito Santo, eu nunca me esqueço desse dia. Falei, gente, qual é o problema de vocês? E o Espírito Santo disse, você. E eu olhei e falei, gente, o problema é da minha família, sou eu. Mas tudo que eu queria naquele dia era um momento em família. Só que eu dizia, eu não cooperava. Compreendem isso? Então, muitas vezes, a gente até quer. Mas onde está indo o nosso dinheiro? Será que a gente compra mais brusinha porque promove um ambiente familiar? Será que a gente gasta tanto com coisas fúteis e banais? E chega na hora do relacionamento, o marido está chateado, o filho não pode contar com você. Será que realmente o nosso dinheiro, a maneira como a gente está expressando essa verdade é real? Então, para planejar os cuidados com o lar, a gente precisa primeiro fazer esse checklist. Para onde está indo a minha? Eu costumo dizer que muita gente diz, eu vou ter filhos e vou criar os meus filhos na igreja. Mano, criar filho na igreja é coisa para crente pauleira. Porque a criança não quer ir. A criança chora. Na hora do culto, a criança levanta e fala, eu não consigo prestar atenção nesse culto. Mas você não quer criar teus filhos no caminho do Senhor? Eu quero, mas não é fácil, não. Menina, não te contaram essa parte? Não é fácil, não. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar é dizer muito não para ela. É ensinar ela princípios. Tem gente que não aparece na igreja há anos. Olha, eu vou te dizer, teu filho não vai ser crente. Ele vai entender que a igreja é paralela à realidade que ele tem. Porque você desenvolveu nisso desde que ele nasceu. Mas é muito difícil. Mas o que você quer? Uma família cristã? Esse é o caminho.
Você quer uma família relativamente cristã? Você pode ir de vez em quando à igreja. Pais que não levam. A gente teve agora uma reunião com os teens e os líderes estavam falando que muitos deles gostariam de ter ido ao retiro. E ficam ouvindo dos outros amiguinhos as experiências que eles viveram no retiro, mas eles não podem. A mãe dele não tem pavor de mar. Porque o pai dele gosta de viajar muito cansado. E aí, carnaval, eu entendo, mas eu tenho que te dizer que essa criança também não vai priorizar no futuro. É uma verdade. É uma realidade. Então, muitas vezes, o que a gente diz que quer cuidar da nossa casa, que quer uma família cristã, que quer valores e princípios da palavra de Deus, mas a gente não tem colocado em prática. E eu creio que isso que eu estou dizendo aqui é um desperta, é um despertar. E talvez você possa dizer, mas Dani, eu faço tudo que eu posso. Eu quero dizer que você pode mais. Você precisa rever o que realmente vale a pena. Quando a gente dava Paz para Toda a Vida, a gente falava da importância da mãe ficar em casa, mas tem uma lição no Paz para Toda a Vida que fala justamente isso. Não adianta uma mãe em casa o dia inteiro na internet. É melhor uma mãe que trabalha fora, que tem tempo de qualidade com o seu filho, do que uma mãe que está zangada, amargurada na internet, e maltrata o filho, desfaz do filho. Então, é melhor que você trabalhe fora. Porque o tempo de qualidade é o que importa. A intencionalidade dos momentos é o que vale. Então, como você tem gasto o seu dinheiro? E o seu tempo? E a organização da sua casa? Ah, eu quero uma casa aconchegante. Eu quero uma casa para os meus filhos. Não tem nem lugar de sentar. Não tem nem onde você receber visita. Eu passei por isso, já estou falando daquilo que eu vi. Eu me lembro que um tempo eu falei para a Andressa assim, olha, eu vou deixar, quando vocês casarem, eu vou fazer os quartos e eu vou receber muitas visitas. E a Andressa falou, mamãe, você nem gosta de receber visita. E ficava aqueles quartos vazios. Não era uma verdade. Aí agora tem só um, porque a visita passa pouco tempo. Mas muitas vezes a gente fala uma coisa e vive outra. Então, o que você quer? Você quer uma família, uma experiência do lar? Você precisa fazer com que essa realidade se torne prática, ações. Aí, vamos lá. O planejamento da sua casa não é uma planta baixa, não é ideias subjetivas. Deve ter propósito intencional para garantir prioridades agradáveis a Deus. Serão incluídas na vida dos membros da família. A organização do lar é o que você faz nele, e o que você faz nele determinará o resultado. Não adianta você dizer que você quer um filho cristão, onde você não prioriza o evangelho. Não adianta dizer que você quer um resultado se você não planta. Você planta batata, você vai colher tomate. Não, se você plantar batata, você vai colher batata. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Isso é na tua vida. Se você plantar, eu quero ser uma pessoa viajada. Você vai ter que parar de gastar. Viagem é cara, amigo. Só que você for milionário, Jesus operou na tua vida, amém. Mas se você quer viajar mais esse ano, é sinal que você vai ter que gastar menos. E gastar com a viagem. Amém? Estão compreendendo? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se desejar um lar hospedeiro, precisa providenciar itens necessários para o conforto das pessoas que vai planejar convidar. Se deseja um lar que honre a Deus, precisa reconhecer a Deus em todas as suas decisões. Amém? E aqui ela dá algumas definições de valores familiares. Valores são o que você considera importante para a sua vida. Faça uma lista de princípios e valores. Ela talvez inclua seu marido, seus filhos, seus amigos, familiares, Deus, trabalho. Compare essa lista com a sua realidade, com a sua agenda, com a agenda da sua família. Infelizmente, pode haver uma discrepância enorme entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Em outras palavras, quando avaliamos como vivemos de fato, usamos o parâmetro de como pretendemos viver, encontramos incongruências. Talvez você diga, família é importante, pois sabe o valor, pois sabe que valores familiares são saudáveis. No entanto, não basta fazer essa afirmação, é preciso criar tempo em sua agenda e estar disposta a investir financeiramente em atividades familiares. Em algumas prioridades podem incluir como rotina na agenda da sua família. Noites a sós com o seu cônjuge,
Aquelas que são casadas, o seu filho vai crescer. A mãe faz do filho o centro da sua vida. O marido, coitado, já foi há muito tempo. Mas né, a gente já aprendeu há muito tempo. Começa 2 e termina 2. Seu bonitinho, sua picucuquinha, seu picucuquinho, vai arrumar o picucuquinho dele e vai, ó, embora. É uma vez. Se você não investir tempo de qualidade com pessoas que são importantes e ficarão na sua vida, talvez você vai se sentir sozinha. Então, tempo com o seu cônjuge, você que não tem um cônjuge, um tempo para você, respeitando o seu, é necessário. Tempo exclusivo para cada filho. Às vezes a gente faz só pacote, né? Pacote. É importante o filho saber que ele é uma prioridade para você. Que ele é importante. E ele tem um tempo na sua agenda, ele tem uma prioridade na sua vida. É importante que você verbalize e tenha ações desse tipo. Rotinas de final de semana, trabalhos domésticos no sábado, igreja, jantar especial no domingo, férias em família. E aí, é claro, se você vai tirar férias em família, tem gente que não consegue. Por quê? Porque gasta muito. É lógico que existe realmente, mas a gente precisa ser intencional. Você quer uma por ano, uma férias por ano. Se você buscar em Deus, orar, se organizar financeiramente, Deus vai, nem que seja a seropédia. Deus vai proporcionar milagre na tua vida. E não é o lugar, não é a riqueza, não é a intencionalidade do teu coração. Amém? Relacionamentos exigem tempo de convivência. Gaste tempo com as pessoas que você ama. Gaste tempo. Traga a sua família fragmentada de volta. É possível. Amém? Já estou encerrando. Cada casada solteira, você é guardiã do lar. Essa é uma verdade imutável. Esses princípios não estão relacionados ao seu estado civil. A gente teve a reunião do Elo agora, no final de semana, e o Anderson falou uma coisa muito clara, muito legal sobre o tema pertencer. Você pertence ao reino de Deus, à família. Você é uma mulher cristã. Esses valores, ainda que você não viva eles hoje, eles fazem parte do seu DNA. Ninguém escolheu ficar solteira, ninguém escolheu ser divorciada, ninguém escolhe ficar viúva. Essa é uma circunstância, acontece. E não é porque você está vivendo essa estação da sua vida que você não crê e estabelece esses princípios. E é uma guardiã dessa verdade. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você vive essa verdade independente do teu estado civil. A dignidade, a santidade, o amor, a compaixão, relacionamentos verdadeiros, prioridades reais do reino de Deus, fazem parte da vida da mulher cristã. Se você é uma mulher divorciada, se você é uma mulher viúva, se você é solteira, mas você precisa conhecer esses princípios precisam ser irrevogáveis na sua vida, porque você convive com mulheres casadas, solteiras, viúvas. Você é um canal, de você vai fluir rios de águas vivas. Independente do estado civil, você faz parte do reino de Deus. Você faz parte da família de Deus. Princípios e valores fazem parte da sua história, ainda que você não esteja vivendo eles, por circunstâncias que às vezes fogem ao nosso controle. Essa é uma verdade que a gente precisa estabelecer. Esse é um amor que nós precisamos estender às nossas irmãs. Essa é uma comunhão que a gente precisa desenvolver como corpo de Cristo. Ninguém pode ser diferenciado por conta de um estado civil, porque a verdade é irrevogável. Eu costumo dizer que o único título que a mulher não perde é o de filha de Deus. Porque os títulos dessa terra, eles vão passar. Hoje você é mãe, amanhã você pode não ser. Hoje você é casada, amanhã você pode ser viúva. Hoje você é uma grande profissional na área e você pode perder o seu emprego. Hoje você pode ser a bambambam da sua empresa. E amanhã você é demitida, fica outro no teu lugar assim, ó. Agora, filha de Deus é o título que você vai levar para a eternidade. A Bíblia fala que juntará o homem e a sua mulher, serão casados até que a morte os separe. Fez o casamento, você ouviu isso. Mas quando a morte chegar, a gente vai entrar no céu sendo chamada de filha. Jesus vai estar nos esperando. E Cristo preparou um lugar para nós como filha de Deus.
Então, esse é o único título que a gente não perde. Então, ser guardiã dos princípios da família, da verdade, da experiência do lar, precisa ser para todas as mulheres. Eu amo, eu estou orando ao Senhor, porque minha sobrinha, né, já está nessa faixa etária, e ela vê a gente, me vê com esse livro, me vê fazendo mesa, e a experiência do lar tem a experiência do lar Kid. É a coisa mais linda, você vê as criancinhas já recebendo princípios de dignidade, de santidade, da experiência da mesa, é uma lindeza. Por quê? Porque toda mulher precisa. Todas nós somos guardiã. A palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, elas precisam ensinar as mais novas. E a gente também não fala aqui só de faixa etária, a gente fala de crescimento espiritual, de conversão, de novo nascimento. Às vezes tem mulheres de mais idade que são novas convertidas, que entraram para o evangelho agora. É nosso papel ensiná-las. Valorizar essa ética cristã a ponto delas olharem para nós e pegarem a referência. Mas a gente vê mulheres cristãs, né? Às vezes eu vejo, esses dias aconteceu algo muito interessante, uma menininha mais nova falou, tia, você pode falar com aquela irmã que eu acho que a blusa dela está aparecendo o bico do peito dela. E aí eu queria indicar para ela que existe um tapa, e aí ela me mostrou na internet, e eu fiquei olhando para ela, olha, eu quase morri. Como é que eu ia falar para aquela irmã, que aquela outra mais nova tem mais bom senso, com todo amor, irmã, do que aquela outra? E aí eu fiquei pensando, Jesus, isso não é nem bíblico, porque a Bíblia diz que o Senhor falou para mim na hora, mas ela aprendeu e ela precisa compartilhar com as mais novas de sabedoria, de filha. E eu fiquei, vou ter, irmã, a minha amiga disse que vai te dar de presente uns tapas feios. Aí ela, tá aparecendo! Ai, meu Deus, eu nem percebi. Então tá, eu acredito. Mas é importante a gente compartilhar, a gente ser guardiã da nossa irmã, da nossa amiga, daquelas que estão chegando à nossa igreja, graças a Deus, está crescendo muito. Todo dia chega gente nova. A gente esteve lá no Ministério Elo, tanta gente que eu falei, Mônica do Gilberto passou 2 vezes essa vergonha também. A irmã de qual igreja? Eu sou daqui, já chamou ela pelo nome, Mônica. Perdeu. Por quê? Porque pessoas novas estão chegando, elas precisam olhar para nós e ver a gente guardiã dessa verdade, desse zelo dos princípios e da ética da palavra de Deus. Amém? Amém? Bate palminha aí. Amém? Faz assim, faz assim. E como guardiã, você é guardiã da paz, você é guardiã do amor, disposta a amar outras vidas. Esteja disposta a ensinar ninguém. Eu confesso para você que quando eu cheguei na experiência do lar, eu não cheguei uma menina. Eu confesso que muitos princípios, como eu falei aqui, da minha criação, da minha história, eu já tinha. Mas eu vi o quanto eu precisava aprender mais. E outras mulheres tiveram misericórdia da minha vida. Misericórdia. E tem me ensinado. Então, tenha esse princípio de restaurar outras mulheres, de ensinar, não só julgar, a gente tem muito essa característica, né, como igreja e como povo de Deus, né, denunciar o pecado, mas toda vez que você denunciar o pecado de alguém, traga restituição, reconciliação. Nós somos pregadores de boas novas. Então, se tem alguém no erro no nosso meio, ou na sua parentela, você ensina com amor. Você não abre mão da verdade, mas você ensina, você ama aquela outra mulher. Você diz, olha, dá uma dica aqui, uma dica ali, vamos orar junto, procura experiência do lar, vamos fazer um café aqui em casa. Outro dia encontrei minha amiga que tá aí, ela falou, poxa, eu fiquei tão feliz, pude abençoar a vida da minha irmã, uma roupa que já não era mais para mim. Aquilo mexeu comigo, eu fiquei olhando, falei, poxa, que bênção, como é bom. O mundo, irmãs, proclama a rivalidade. E a gente, como igreja do Senhor, a gente não pode admitir isso. Porque eu vou falar para você, esse é um sentimento involuntário. Por mais que a gente não queira, ver a nossa irmã como rival é um sentimento involuntário.
que a gente precisa reconhecer e rejeitar. A gente precisa olhar e dizer, não, eu vou amar, eu vou amar, eu vou ensinar, eu vou caminhar junto, ela vai ser maior do que eu, ela vai crescer no evangelho, tá toda encararacrada, como disse ele. Mas eu creio que num Deus, não é nela, é num Deus que restaura a vida, que tem princípios e valores que faz a vida da gente ser uma vida e uma vida em abundância. É muito fácil a gente sentar no nosso cantinho e dizer, menina fulana, a casa dela é o caos. Olha, ela é uma chata, complicada, ela tem raiz de rejeição. Eu fiz a escola de mulheres, e não era a escola de mulheres, fiz a clínica da alma com a pastora Luísa, e eu andava na rua assim, menina, raiz de rejeição, diagnostiquei. E raiz de amargura. E essa aí, ó, raiz da ira, tem jeito. E o Senhor falou, e aí, você vai fazer o quê? Vai ficar só diagnosticando gente? Eu não sou fofoqueiro, não. Eu quero que você levante e vá ajudar essa gente. Eu? Eu não, minhas amigas estão tudo curadas já. Não. Então, seja uma guardiã desse amor, aquela que propaga a paz, a apaziguadora. Aconteceu uma situação também, que muita gente vai pegar também aí. Não vou dar nomes, é claro. Mas uma irmã teve um comportamento com a outra irmã. Quer dizer, teve uma situação e houve uma... E a outra falou assim, isso ela fez porque ela não gosta de tu. Ih, ela tá te hostilizando, ó. Ó, ela te ligou para dizer que te ama, porque ela tá dizendo que você vai ficar no lugar dela. Tá, aquilo me deu uma raiva. Com todo amor, já perdoei. Mas eu falei, não, isso não é verdade. Ela te ama. Quem diz que ama? É porque ama. Seja uma pacificadora, uma guardiã da paz. Ainda que não seja. Mas olha por outro lado. Você não acha que pode ser que ela esteja, né, também ferida? Ah, não leva por outro, não leva a mal. Jesus Cristo, os 10 carnes. É uns 3 anos segurando a tua língua. Segura, 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 segura. Que é uma guerra da carne. Então, restaure a dignidade, a santidade, traga a sua família de volta, comece de novo. É possível reconstruir. Nunca é tarde para a gente começar de novo. Quando eu comecei a experiência do lar, eu falei, cara, isso vai dar um trabalho. Meu Deus, tanta coisa errada. Eu achando que estava arrasando, fazendo certo. E o Espírito Santo falou no meu coração, filho, um passo de cada vez. Importante é você nunca desistir do melhor para sua casa, do melhor para sua família, do melhor para sua vida cristã. Um passo de cada vez. Não negocie a sua fé, não renegocie valores e princípios. E Deus vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vou enviar para você. Você que veio na aula hoje, já estamos encerrando. Você que não veio na aula hoje, você vai me mandar uma mensagem lá no Zap. Eu fui. Não mandar muito tempo, porque eu vou te mandar o exercício. Vou te mandar. É importante que você não compartilhe com a amiguinha que não está fazendo a experiência do lar. Para que ela, quando for fazer a experiência do lar, faça o deverzinho de casa dela. Então, não compartilha com a sua vizinha, com a sua amiga, por mais que seja boa a sua intenção, a experiência do lar tem toda uma metodologia. Então, ela precisa fazer parte de um grupo, viver numa sociedade cristã entre irmãs, para que ela possa ser abençoada pela experiência. Amém? É importante que você adquira o livro. Se você não puder, me chama no Zap, que a gente conversa um pouquinho, mas é importante que você adquira o livro. É a forma como a autora tem de ser abençoada, é a maneira de nós honrarmos o legado da Dev, né? Esse curso, ele tem um valor altíssimo. Eu não sei se você sabe, mas ele é um curso muito caro. Mas eu sempre falo isso para minha mentora, eu não tenho coragem. É o que Deus me deu de graça, não, que eu paguei muito caro para fazer o curso. Mas ele me ensinou tanta coisa, me restaurou que não tem dinheiro que pague. Então, ele não é eu não quero fazer ele remunerado, né? Pelo menos o online, eu não quero fazer ele remunerado. Mas, toda aula que tiver, eu farei uma oferta para o Ministério Home Experiência. Então, se você desejar toda semana fazer uma oferta,
Depois eu vou colocar lá o meu Pix, ou você pode me encontrar na igreja, e eu vou colocar, e toda sexta-feira eu vou fazer um Pix para a experiência do lar, né? Essa turma, você tem o nome está lá, ela é cadastrada, eu tenho uma mentora, né? Pois ela vai vir aqui, né? A gente vai ter algumas amigas minhas novas que virão aqui falar um pouquinho, assim que a gente conseguir encaixar as agendas antes da gente acabar. Vão vir falar um pouquinho sobre alguns temas, né? A gente fala, é chique o nome, peraí. Meseira, uma moça que é especialista em mesa posta, é uma meseira. Apesar da gente ter a nossa amiga Maria aqui, né? Maria Perpétua, para mim, é a pessoa a que monta as mesas mais bonitas que eu já vi. Mas a gente vai tentar trazer também outras pessoas. Então, a Experiência do Lar, ele não é um curso pago aqui, mas se você for fazer, ele custa de 500 a 700, 800 reais. E aí, a forma como nós temos de honrar o Ministério da Dev e o Home Experience, que agora está com a Trina, sua filha, é comprando o livro e fazendo o depósito semanal. Então, se você desejar ofertar, né, toda aula a gente vai recolher a oferta e na sexta-feira eu vou lá fazer um pixzinho para abençoar esse ministério tremendo que é. Amém, minhas irmãs? Gostaram? Estão firme aí? Então, quem assistiu? Se assiste não, fica firme. Amém, uma alegria ter vocês aqui, espero que vocês gostem. Me manda lá, eu fui, que eu vou mandar o caderno completo, é um caderno de atividade, eu vou mandar para você, mas é importante que viesse na primeira aula, para que a gente pudesse ter esse contato. E aí você faz o dever de casa, leia o livro, né? Na nossa próxima aula é o princípio da honra, se eu não me engano, e na outra já é a experiência da mesa, tanta coisa boa. É importante você estar antenada com o material do livro. Você vê que a gente fala do livro, mas tem toda a minha parte, né? Meu jeitinho aqui. Então, não tem problema, leia o livro, faça o exercício e ore. Ore pela minha vida, ore por cada irmã que você está vendo aí o rostinho. Conto com as orações de vocês. Eu creio que é só o começo do que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Cadê o áudio de vocês? Cadê vocês? Amém. Ai, Amém. amém. Glória a Deus. Cadê minha amiga Patrícia? Eu nem vi Patrícia aí. Ai, amo vocês. Morrendo Amém. Amém. Saudade, amiga! Que bom ter você. Muito orgulho dessa minha amiga abençoada, cheia da unção. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Uma mulher abençoada, você queria o quê? Uma abençoada. Patrícia, uma Glória a Deus. Que Amo, benção. amiga. Amo muito. Muito bom ter você aqui no meu primeiro curso online. Olha que profético. É de Deus. Quando ela me mandou mensagem, eu quero fazer, eu falei, cara, é de Deus mesmo. É de Deus mesmo. Amém. Cristiane está por aí. Dilceli. Amém, estou aqui. Amém. Cadê Gabriel? Gabriel! Eu vou tirar uma foto de todo mundo. Vamos tirar uma foto. Calma aí. Adorei, gente, a aula. Muito obrigada. Ai, amiga Renata. Calma aí. Gabriel! Calma aí, gente. Xixi dela. Peraí, todo mundo aparecer, mostrar. Você vai sair. Agora ficou todo mundo. Liguem a câmera aqui. Rosana! Minha, não tinha visto. Isabel, Grace, minha amiga. Grace, minha médica, minha amiga. Jéssica do meu neto, tudo. Amém. Deixa eu pegar meu celular. Peraí, deixa eu pegar meu celular. Cadê todo mundo? Dá um sorriso bonito aí. Dízimo, que fica bonito. Amém, amém. Amiga, obrigada. Deus abençoe. Ore por mim, ore, mas ora mesmo. Ficar orando, ore dobro. Amém? Amém. Me mandar mensagem, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, fala com o meu chefe, o Senhor, que me ajude. Amém? Beijo. Amém. Obrigada, Dora. Obrigada. Obrigada. Não, eu não entendi, porque agora a gente está fazendo. Miguel, desliga aqui. Ai, Ficou quietinha. Miguel, desliga para ela, Miguel.
Aí, vou esperar todo mundo sair para eu encerrar. Desce. Peraí, que eu vou trabalhar ainda. Vou botar aqui, eu fui. Ai, eu preciso parar a gravação.